Mateus 1:1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom e Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batsabé, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Talvez você aí na leitura da genealogia de Jesus já tenha resolvido os 3 problemas da sua semana. Você se distrai, vai com a cabeça lá em alguma coisa que está acontecendo. Esse aqui gerou fulano, as letras começam a embaralhar e você começa a correr rápido com os olhos ali. Pula essa parte aqui de registro de cartório, vamos ao que interessa. Muitas vezes nós lidamos assim com esses textos bíblicos. O Evangelho de Mateus é uma narrativa da vida de quem? De Jesus. O Evangelho de Mateus é a narrativa da vida de Jesus. Uma narrativa hoje normalmente começa como? Quando alguém vai contar uma história, conta, certa vez, era uma vez, para os fãs de Star Wars, né? Há muito tempo numa galáxia muito distante, ou para os fãs de Shrek, né? Há muito tempo num reino tão distante. E assim começam os contos, as narrativas, as fábulas. Mas a narrativa da vida de Jesus não começa com era uma vez. Porque não é um conto de fábulas. É uma história real. E assim, Mateus, diferente até mesmo dos demais evangelhos, ele não começa a história da vida de Jesus com aqueles fatos curiosos e bem conhecidos. Um anjo apareceu para Maria, já dá um ápice de uma cena, né? O anjo apareceu para Maria, e aí a estrela guia, e os pastores no campo, e uma manjedoura, e o estábulo, e os bichinhos ali. Você imagina toda aquela cena emocionante do nascimento de Jesus. Mateus começa com uma lista genealógica, aparentemente enfadonha e chata. Mas é cansativo ler isso, não me desconcentra. E então a gente se distrai muito e perde algumas coisas. Mas meus irmãos e amigos, se o Espírito Santo de Deus, como nós cremos, inspirou os autores bíblicos a registrarem cada palavra, cada traço desse livro, é porque há conteúdo importante nas genealogias. Crônicas, números, esses livros também revelam coisas importantes na genealogia. Nós temos muito a aprender com elas, nessas listas. Eu não vou ser exaustivo nessa lista, no sentido de exaurir o texto, de explorar o máximo do texto. Nem consigo, nem é possível fazer isso com o texto bíblico. E também não quero ser exaustivo no sentido de levar vocês à exaustão. Então, nenhum dos dois jeitos. Eu quero tentar ser breve, apesar de saber que eu não serei. Quero tentar. Mas eu quero dar algumas ênfases nesse texto, na genealogia de Jesus registrada por Mateus. E considerando a importante data comemorativa e comercial de hoje,
o Dia das Mães, nós vamos dar algumas ênfases direcionadas às mães, mas que se aplicam a todos nós. Antes de entrar na ênfase aqui do texto, eu quero fazer um comparativo cultural. Hoje em dia, nós vivemos uma cultura individualista, em que as pessoas elas recomendam umas às outras com base no currículo, com base nas conquistas e nos méritos. Até que os diplomas já estão caindo por terra. Ninguém quer mais saber no que você é formado, ou onde você se formou, ou como se formou. Aquela parede cheia de diplomas já não chama mais tanta atenção. Nós hoje estamos olhando para conquistas, para coisas que a gente pode mostrar, para coisas que a gente pode provar, realizações, experiências. Esse é o mundo em geral. O que você já conquistou? Quantos anos você tinha no seu primeiro milhão? Né? Se ano passado para você, glória a Deus. Né? Talvez seja um objetivo para você, encantado pelo mundo. Quanto reconhecimento nacional você já teve? Olha, ele ganhou um título nacional, um título internacional, reconhecido por esse órgão tal. Tão fácil a gente acreditar nesses títulos, né? Nessas medalhas do mundo aí. Mas na sociedade do primeiro século, no contexto que Mateus escreve essa narrativa, o mundo não agia assim. Era uma sociedade mais comunitária e orientada para a família. Até semelhante um pouquinho com Carlos Barbosa. Uma cidade, né, mais comunitária e orientada para a família. Talvez não tanto aqui com a nossa geração, mas a geração dos pais de muitos de vocês ainda fosse assim. Então a nossa região ainda se acredita um certo valor ao histórico familiar. Até por isso que pergunta o teu sobrenome quando te conhece, né? Qual que é o teu sobrenome? De que família tu é? Aí tu fala do sobrenome, e aí se for meio Silva, Oliveira, assim, já cai o semblante, né? E a pessoa já tem que mudar o rumo da conversa. Mas se tiver uma letra repetida no teu sobrenome, então ele vai perguntar de onde, de que região que você é. Isso é comum aqui. Esse é o padrão do mundo. Se você vem de uma família bem-sucedida, até não importa tanto o que você fez, mas se a sua família é bem-sucedida, eu vou te dar um voto de confiança, de moral. Esse é um pouquinho do nosso contexto. Mas naquele tempo, isso era muito maior. Esse primeiro capítulo de Jesus, de Mateus, é mais do que uma genealogia de Jesus. Ele é um currículo. É o currículo de Jesus. Naquele tempo, era a sua família, a sua linhagem, a sua ascendência que as pessoas olhavam para você. Aqueles que estavam ligados ao seu passado. Isso constituía o teu currículo. A genealogia de alguém era um modo de dizer, esse sou eu. A pessoa não mostrava o que tinha ou o que estava fazendo. Ela mostrava de onde ela veio, qual era a linhagem dela. E isso lhe conferia posições, títulos, posses, isso ia dar o seu currículo. Mas preste atenção, mães e demais presentes aqui. O Evangelho de Jesus Cristo reorienta os valores do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo reorienta. É uma bússola desorientada os valores do mundo. Jesus bota a ordem nessa bússola para apontar para o lugar certo. Vocês acham que as pessoas hoje em dia adulteram currículos? Acho que sim, né? Pode responder. Obrigado. Com certeza, né? Há sempre um jeitinho de querer impressionar, tirar o que não foi legal. Fiquei 3 meses nessa empresa, 2 nessa, 1 nessa, não vou colocar essas experiências que pode me queimar. Então, o seu currículo talvez seja muito seletivo, né? Depende de onde você vai procurar emprego, você seleciona o que você quer mostrar de você. E tem gente que adultera currículos. Nos tempos antigos não era diferente. As pessoas adulteravam a sua genealogia para tentar impressionar as pessoas. Há registros históricos de que Herodes, o Grande, fez isso. Mudou a sua genealogia para tentar impressionar e conferir autoridade, porque ele era um cara meio assim, que não vinha de uma família, de uma linhagem, uau! Então ele teve que mexer os pauzinhos ali para tentar impressionar e garantir status e poder. Afinal, o propósito de um currículo genealógico era impressionar as pessoas. E no início do Evangelho de Mateus, nós vemos o currículo genealógico de Jesus. Mas esse currículo de Jesus, ele é diferente do currículo do padrão do mundo, porque o Evangelho de Jesus reorienta os valores do mundo. Você pode repetir para ajudar a memorizar? O Evangelho de Jesus reorienta os valores
Só vocês. 1, 2, 3. O Evangelho de Jesus reorienta os valores do mundo. É isso que ele faz. Na nossa cabeça, no nosso coração, porque nós estamos no mundo. Então, olhe o que vai acontecer. A partir do versículo 3, a Bíblia, nesse currículo aqui, vai ter alguns destaques diferentes, que são nomes de mulheres no currículo, numa lista genealógica. Quem está com a Bíblia aí, uma caneta, pode destacar no versículo 3 o nome Tamar. Anota ali, destaca, pinta. Olha para isso aí, Tamar. Versículo 3 está escrito, cuja mãe foi Tamar, tá certo? Então destaca aí, se você está com o seu celular, tenta destacar isso. No versículo 5, Raabe e Ruth. Destaca na sua Bíblia, destaca no seu smartphone, faça um círculozinho ou um sublinho esses nomes. No versículo 6, Bateseba, em algumas versões, quem tem NVT vai estar o nome, quem tem NVI vai estar mulher de Urias, não aparece o nome. Quem tem outras versões mais antigas, RA, NA, vai estar mulher de Urias. A NVT já colocou o nome dela aqui. E lá no versículo 16, destaque o nome de Maria. Na minha Bíblia, que é a NVT, esses nomes, a NVT já coloca ênfase, colocando assim, cuja mãe foi Tamar, cuja mãe foi Raabe, cuja mãe foi Ruth, cuja mãe foi Bateseba. E aí lá no 16 está escrito José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus. Esses 5 nomes que você destacou aí na sua Bíblia, a princípio eles podem não significar nada para você, são só mais alguns nomes numa lista cheia de nomes. Mas para o leitor daquela época, onde uma sociedade era patriarcal, onde nome de mulheres raramente apareciam numa lista genealógica, quanto mais 5 numa lista curta como essa, porque essa aqui está bem resumida, essa lista. Agora, para um leitor daquela época, quando ele fosse pegar essa lista, esses nomes já saltavam. Era como se ele pegasse a sua Bíblia já destacada e já tivesse destacado esse nome simplesmente por ser nome de mulher ali. 5 nomes ali. Então já era um destaque. Mateus está chamando a atenção para algo aqui nessa lista. E essa é a primeira observação que nós vamos fazer. A mais óbvia, como é uma lista genealógica, que elas eram mães. Essas mulheres foram mães. Há uma contradição na beleza da maternidade que o mundo mostra. A beleza, os adornos, o glamour, a valorização da maternidade nessa época que tem interesses comerciais, muitas vezes é refutado pelo cancelamento, por olhares muitas vezes tortos para uma mulher que diz que é mãe. O que você faz? Sou mãe. Tá, mas o que tu faz? Sou mãe. Muitas vezes por mulheres que recebem portas fechadas de oportunidades de emprego, porque é mãe de criança. Ah, não quero que alguém fique saindo do trabalho, não quero ter que me incomodar. É contraditório por menosprezo profissional, estético, floreado por mentiras satânicas. O mundo, nas suas contradições, cheio de interesses por trás de cada uma das suas comerciais. Mas ser mãe implica renúncia, com certeza. Ser mãe, ser pai, é uma das renúncias de maior paradoxo dessa vida. Você abre mão de muitas coisas, mas com alegria você recebe algo muito maior do que você pode imaginar, o que está entregando. Abre mão de tempo, mas recebe tanta satisfação, tanto aprendizado, tanta gratidão, amor diferente. A emoção, o que acontece no coração de um pai e de uma mãe, não pode ser explicado por palavras, apenas vivido. Mas o plano diabólico que permeia esse mundo, esse século, é que as mães sejam banidas. Aliás, que as famílias sejam banidas e destruídas. Destruir a concepção de uma família estruturada. E é por isso que essa semente floresce na sociedade. E talvez essa semente satânica já tenha encontrado lugar no seu coração, na sua mente. E você acha que ser mãe é um atraso de vida. E você acha que seus relacionamentos serão prejudicados, que a sua carreira pode ser arruinada. Essa é uma semente satânica.
Porque não é assim que a Bíblia nos apresenta a maternidade. Tudo isso, atraso de carreira, relacionamentos prejudicados, até pode acontecer. Muitas vezes acontece. Há muita conturbação na maternidade, na paternidade, no primeiro. Depois vai pegando jeito, né? Pegando embalo. Dizem que no quinto é bem tranquilo. Alguém quer provar isso também? Será? Está vendo como nós somos cheios desses valores do mundo em nós? O mundo quer te convencer que é melhor ter pets. Não se incomodar. Tu quer viajar, cara? Larga no hotel para cachorro, para gato. E você não se estressa. É melhor ter pets do que filhos. É mais fácil. E tem gente que gasta horrores com pets. Gente, eu acho que tem que cuidar dos bichinhos direito. Se é para ter, tem que cuidar. Mas tem gente que gasta centenas de milhares de reais por um animal. Mas para um almoço beneficente, eu estou falando nós, qualquer outra entidade que precisa de ajuda, como é difícil abrir a mão para contribuir, para ajudar as pessoas. Ou então, que você quer ter só um filho. Um filho só, tá? Vai para os extremos, né? Eu não tenho nenhum, não precisa, se empodere de si mesmo, cria animais, cria plantas, é ótimo, eles não vão julgar você. Não vão te estressar, te incomodar. E planta, se morreu, compra outra. Compra daqui a pouco, as pessoas começam com a planta, né? Daqui a pouco elas trocam tudo para artificiais, que agora nem são mais artificiais, são permanentes que se chamam. Para não ficar tão ofensivo para quem não sabe cuidar. Olha, eu tenho uma planta permanente. E é artificial, você cuidar, então pega de plástico. E não tem problema, pode ser se você gosta do verdinho. E eu me lembrei de uma coisa que não está aqui no meu script, mas eu vou gastar mais tempo do que eu me programei. Que é sobre a gente. Eu não quero parecer que alguém que obriga vocês a ter filho, a produzir filhos. Vocês têm que ser responsáveis, cada um sabe de si. Mas às vezes tem que levar para o outro lado, porque a gente está muito contaminado com os extremos do mundo. De não ter, depois que eu me formar, depois que eu me graduar, depois que eu comprar minha casa, depois que a gente tiver o nosso sítio, depois que eu construir uma creche para as crianças, depois que eu construir a faculdade deles, depois que eu tiver toda a poupança para os netos dos meus filhos. E aí você já não tem nenhuma estrutura física para ter mais filhos. O mundo vai te vender isso, você vai se encantando por isso, porque é gostoso ter conquista, poder ir no restaurante e não ficar uma criança gritando, ter que sair mais cedo, ter que abrir mão às vezes de uma confraternização porque teu filho está com febre. Mas se você permite Deus usar isso para santificar a tua vida, é outra coisa. Aí você vira o jogo. Mas um outro extremo, eu me lembrei aqui, que eu vou comentar agora, é que eu tive um professor que trabalhou com muçulmanos em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um dos maiores aglomerações de muçulmanos no Brasil. E ele foi ser missionário para trabalhar com muçulmanos lá. Então ele por muito tempo, né, estava ali esse relacionamento, né? Não é fazer culto ao ar livre no meio dos muçulmanos, não é? Então é relacionamento. E ele tinha um amigo muçulmano, que era amigo, eles conversavam pra caramba. E um dia ele, esse meu professor, missionário, pastor, hoje lá em Belém, ele comentando assim, de que a gente está pensando em engravidar, ele é a esposa dele, mas a gente está com medo, assim, né? Porque a gente tem que se organizar e tal. Aí o cara falou assim, nossa, tu tem medo de ter filho por não dar conta de cuidar do teu filho? Meu Deus, não me deixa ter esse medo. Eu sei que se eu tiver 1, 2, 3 ou 4, meu Deus vai suprir porque ele mandou eu ter. Aí ele se humilhou, né? Chorou por dentro. Foi algo mais ou menos assim, tá? Não foram essas palavras, mas é nesse sentido. Porque eles confiam no Deus dele que vai suprir. Obediência, cresça, multiplique, enche a terra da minha glória. Nós refletimos a glória do Senhor. Como é que eu vou encher a terra para refletir a glória do Senhor? Encher de espelho por aí para que onde eu passe o meu reflexo aumente? Ou reproduzir, ensinar, discipular para que meus filhos encham a terra da glória do Senhor, gerem mais filhos que encham a terra da glória do Senhor? Isso é um de outro dia que nós vamos trabalhar em Gênesis. Voltando aqui, o mundo quer inculcar essas mentiras em você. Confie em Jesus, ouça o Espírito Santo, seja responsável. E o oposto também disso às vezes é deificar, né? Tornar a maternidade um Deus na sua vida. Você só será plena se for mãe. Não, se tu não for mãe, tu vai ser uma mulher inferior. E tem mulheres que fazem isso, inventem isso. E muitas vezes Deus está tratando o coração de alguém que não pode ser mãe ainda. Tem muito para tratar. Não quer dizer que você é uma mulher inferior por não ser mãe.
Talvez Deus vai agir assim com a tua vida, e vai se revelar para você assim, e vai se manifestar na tua vida de outras formas, te santificar de outras formas. Talvez vai te usar para abençoar, adotando alguém, cuidando de alguém que não tem pai e mãe. Mas a partir disso, muitas mulheres, muitas famílias vivem em torno do fruto do seu ventre. Bendito é o fruto do meu ventre, meu Enzo, meu Frederico, meu Isaac. E aí é tudo para ele. Minha vida, meu emprego, meu tempo. Na verdade, eu gasto meu tempo lá fora, pensando no meu filho, mas nem gasto tempo com o meu filho. Não, estou fazendo isso pelo meu filho. Aí quando vê o filho já está saindo de casa. A Bíblia nos mostra que quem nos faz plenos, restaurados e realizados é Cristo Jesus. Enquanto não compreendermos, não usufruirmos de Jesus, da presença de Jesus, de quem Ele é, do que Ele nos entrega, na pessoa de Jesus, nós vamos andar frustrados, colocando expectativas em coisas e não na pessoa de Jesus. Então nós andamos frustrados, nós arruinamos as nossas vidas ao perdermos bênçãos de Deus para nós, porque nós olhamos para coisas, para conquistas, para as bênçãos que Ele tem para nós, muito mais do que olharmos para Ele, para quem Ele é, para o relacionamento com Jesus que enche e satisfaz o nosso coração. E não é no campo da teoria do sobrenatural, é sim sobrenatural, mas é prático e natural também. É realização, satisfação em Jesus, no que Ele te deu, em quem Ele te fez. Ser mãe é graça de Deus, é um privilégio que Deus dá, uma responsabilidade que Ele dá. Não te faz melhor, mas com certeza os filhos são ferramentas de Jesus para nos santificar e nos aproximar dele. E essas mulheres destacadas no currículo aqui de Jesus são mães. O judeu, meus irmãos, ele se orgulha do seu currículo genealógico. Olha a minha linhagem. Naquela época eles queriam manter a linhagem pura, casar entre si, porque olha só como nós somos sangue puro, povo de Deus, de Abraão, de Jacó, de Judá, de Davi, nós somos purinhos. Só que esses currículos também eram adulterados, né? As puladas de cerca, os filhos fora de casamento, isso não estava ali no currículo genealógico. Mas eles se orgulham de mostrar sua pureza. Só que essas mães citadas no currículo de Jesus nos mostram algo interessantíssimo. Tamar e Raabe, elas eram cananitas, o povo cananeu. Ruth, moabita. Batseba, uma hitita. Só Maria era judia. Assim. Não, tem uma, duas, três, quatro. Isso, só Maria. Povos esses que foram inimigos do povo de Israel. E para os judeus, essas nações eram impuras. Pela lei de Deus, eram consideradas impuras, não podiam entrar no templo, não podiam vir para adorar, não era um culto com portas abertas, venha quem quer naquela época. Era somente o povo de Deus, seguindo o ritual instituído por Deus, de purificação instituído por Deus, que poderia adorar. Até que um estrangeiro poderia fazer parte do povo de Deus, mas ele teria um processo tipo de adoção, de purificação para poder participar. E ainda assim, o povo na sua cultura não olhava com bons olhos isso, mas essas mulheres eram estrangeiras. E ao citar essas mulheres, Mateus faz o leitor lembrar de alguns incidentes indesejáveis, desprezíveis e imorais que estão registrados na história do povo de Deus. O versículo 3 diz: Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe era Tamar. Você sabe quem foi Tamar? Nora de Judá. Tamar gerou filhos com seu sogro, um incesto, por alguém que era injusto. Abra sua Bíblia depois em casa, em Gênesis 38, anota aí para você ler essa história durante a semana. Um homem injusto, não cumprido com as suas obrigações. Essa mulher organizou uma mentira, uma artimanha, e ele engravidou ela. Depois gerou esses dois, Pérez e Zerá. Jesus é descendente de Pérez, mas aqui Mateus coloca Pérez, Zerá, Judá, todo mundo, para mostrar que é dessa família confusa, conturbada que veio o Messias. É dessa família disfuncional que saiu o Salvador de vocês. Tamar foi uma mulher que enganou seu sogro, induziu a se deitar com ela. Aí no versículo 5 nós vamos ver que Salmão gerou
a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Você lembra quem foi Raabe? Morava em Jericó. Uma cananita de Jericó, uma prostituta. Aquela que abrigou os espias do povo de Deus, protegeu eles quando foram investigar a terra ali. Uma mulher de fora do povo de Deus, desmoralizada até mesmo no seu próprio povo, foi usada por Deus para salvar a vida desses espias. Ela foi usada nos planos de Deus e integrada ao povo de Israel. Esse é um lembrete, um prenúncio da graça, da bondade, do amor de Deus e dos seus planos, os planos de Deus que confundem aqueles que se acham sábios. Como Deus faz assim? Como é que Deus não seguiu o roteiro aqui que eu acho que tem que ser? Porque Deus é Deus, gracioso, maravilhoso, surpreendente, que faz conforme bem lhe apraz. E faz isso para nos mostrar isso. E deixa registrado isso aqui no currículo de Jesus. Aí vamos no versículo 5. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem foi Ruth? Uma sacerdotisa. Ruth, ela ganha um livro para ela, o nome dela, a linda história de Ruth. Ruth foi uma moabita, casou-se com um homem do povo de Deus, que saiu de Belém. Um homem de Deus saiu da terra prometida e foi para outro lugar procurar providências para sua família. E lá se casou com uma mulher de fora do povo de Deus. Aí esse homem morreu os filhos dele, foram tudo morrendo, ficou só ela. E aí morreu uma das noras, foi embora e ela ficou para cuidar da sua sogra. E a história de Ruth vai nos mostrar a providência de Deus, o cuidado de Deus, a graça soberana de Deus, o seu resgate e redenção a essa mulher, que é inserida na linhagem, no currículo de Jesus. E aí nós temos o versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Muitos judeus queriam ser da linhagem de Davi, pois havia profecia de que do trono de Davi viria o Messias. Então se você era dali, você já se sentia mais... eu sou da família, não vou citar nem o nome daquela cidade para não ofender ninguém, né? Eu sou daquela família mais bambambam. Eu sou dos Judá. Eu sou descendente de Davi, de Salomão. Jesus tinha no currículo a estrelinha que todo judeu queria ter. Descendente de Davi. Mas Mateus faz questão de colocar que ele vem de Salomão, que era filho da mulher de Urias. Por mais que você não conheça a história bíblica, e a maioria que conhece, só é estranho é isso, né? O pai de um filho que é a mulher de outro homem. Que confusão é essa aqui? Na genealogia de Jesus, o Deus... No texto original, o nome de Batseba não aparece. A NVI que traz uma tradução mais literal, né? Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Davi, mais à frente, né? Então você conhecendo a história de Davi, como ele adulterou com Batseba. Mas como é que foi essa história? Davi, numa certa época, resumindo aqui um pouquinho, para que você tenha o contexto de quem era Urias também. Davi teve uma época quando Davi ainda não era rei, Saul era rei. E Saul, por inveja, por ódio, ele começou a perseguir Davi. E ele queria matar Davi. Davi teve que se refugiar fora do povo de Deus. E ele levou alguns guerreiros, outros guerreiros foram se juntando a ele, que a Bíblia chama dos guerreiros de Davi. Homens bravos mesmo, eram os 300 de Esparta andando com Davi, homens valentes. Entre esses homens valentes que declararam fidelidade a Davi, a Urias. Davi devia a vida a Urias, que defendeu, que lutou, que batalhou por ele. Você pode ler isso na sua casa, lá em 2 Samuel, capítulo 23, durante a semana. Esse Urias, um guerreiro fiel à sua nação, que anos depois, quando Davi era rei, e ficou dando bobeira, um homem que não cumpre o seu papel, o seu ofício de homem, de líder, de rei, ficou dando bobeira no palácio, enquanto o povo dando sangue na guerra. Urias, fiel ao rei e ao reino de Deus, ao povo judeu, ao povo de Israel, foi para a guerra. E aí Davi deu bobeira, viu Batseba, desejou ela, deitou-se com ela,
fez um plano para matar Urias na guerra. Primeiro ele tentou trazer ele para uma mentira ali, mas depois não deu certo, porque Urias era muito fiel ao exército, à nação. Depois então, ele matou. Ele assassinou Urias, num plano arquitetado por Davi, para que ele ficasse livre de escândalos. Nós percebemos nesses relatos, irmãos, de Mateus aqui, destacados pelo nome ou por memórias de mães. Relatos de forasteiros, de imorais, de estrangeiros, adúlteros, relacionamentos incestuosos, prostitutas, assassinos. A lei de Deus, entregue por meio de Moisés, excluía essas pessoas da presença de Deus. A lei mostra que todas essas pessoas estão fora da presença de Deus. No entanto, elas aparecem publicamente reconhecidas como ancestrais de Jesus. O que isso pode significar? Porque que a inclusão desses desvios no currículo ancestral do Messias? A Bíblia nos mostra que pessoas excluídas por questões culturais, por questões morais, pela sociedade, até pela lei de Deus, elas podem ser inseridas na família de Deus. Elas podem ser usadas no plano de Deus. Há um processo para isso, né? Não foi simplesmente assim de qualquer jeito. Mas é o que a Bíblia está nos dizendo, é que não importa a sua laia, não importa o seu sangue, não importa o seu sobrenome, não importa o que você fez, não importa se você matou alguém, se você traiu, se você mentiu, se você cheirou, se você roubou. Obviamente que os crimes que você cometeu devem ser recompensados diante da justiça dos homens. Não estou falando para você se manter um foragido fora da lei dos homens, mas diante de Deus, se você se arrepender e crer nele, na graça de Jesus Cristo, é suficiente para cobrir o seu pecado e te dar nova vida, te fazer um verdadeiro filho de Deus, inserido na família, no currículo descendente de Jesus, para a glória dele. Não interessa. Jesus não é prejudicado pelo seu currículo manchado no passado ou pelas nossas histórias como descendentes dele. Jesus não é prejudicado, sujo com isso. Ele é santo, Ele é que nos santifica quando nós somos inseridos no currículo dele. Ele é que nos purifica. O seu Santo Espírito muda a nossa natureza, muda quem somos. Isaías capítulo 1, versículo 18, o versículo que um cantor gospel tentou cancelar, vai nos dizer isso. Venham, vamos resolver esse problema, esse assunto, diz a minha linguagem. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam como escarlate, uma cor vermelha muito viva, de sangue muito forte, embora sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve, embora seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã, eu que purifico a sua vida e te coloco na minha família, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Ou seja, Davi, o rei da linhagem de Judá, com todas as credenciais e bom currículo ancestral, ele foi adúltero, covarde, assassino, foi aos nossos olhos pior que essas mulheres que estão aqui na lista de Jesus. Mas Davi só pode participar na família de Jesus por causa da graça de Deus, perdoadora, justificadora e restauradora. Essa genealogia não é um currículo fake, bem formatadinho para impressionar alguém. É a realidade da vida. É uma fotografia da realidade. Porque é só o que Jesus fez por você é que te dá uma posição justa e merecedora de paz e bem diante de Deus. Essa lista nos mostra, irmãos e amigos, que não há ninguém, não há ser humano mais impressionante, por mais impressionante que possa ser essa pessoa, maravilhosa, bondosa, amorosa, generosa, ou que ela possa ser ou parecer, não há ninguém que não precise do perdão, da graça e do amor de Jesus. Não há. Ao mesmo tempo que essa lista nos diz que não há ninguém, por pior ser humano que seja, por mais inescrupuloso, nojento, abominável, terrível,
falho, não interessa, não importa o quão sujo seja esse ser humano, o quanto você tenha errado, o quanto tenha feito, não há ninguém que não possa receber o perdão da graça, do amor de Deus, de Jesus Cristo, se houver arrependimento e fé. Jesus faz isso. Creia tão somente, entregue-se a Ele para que haja transformação. Junto com essa boa notícia, é uma boa notícia isso? É o Evangelho, a boa notícia. E junto com essa boa notícia vem outra boa notícia. A boa notícia traz uma boa notícia para que nós recebamos boas notícias. Quero te deixar um pouco confuso aí. Irmãos, para resgatar a atenção de vocês aqui, gritei, tá? No Evangelho de Jesus, a boa notícia do que Jesus fez, é redundante, né? O Evangelho é boa notícia. O Evangelho significa boa notícia. Mas nessa boa notícia nós temos o descanso necessário. Há muitas outras coisas que poderíamos explorar aqui. Eu quero me ater a um detalhe no final da genealogia. Tem alguém cansado aqui? Não de agora, porque eu não quero que vocês me ofendam, mas tem alguém cansado da semana, do mês de maio, que nós estamos dia 15 já. Tem? Né? Um pai de 20 dias, um irmão trabalhando, amigo, uma mãe de 3, pós-cirúrgica. Tem mais gente aí cansada. Eu estou cansado. Alguma mãe cansada aqui? Perguntem aí para a Thaís, para a Gabriela, para a Rubiana, se elas estão cansadas. Para a Camila? Alguma mãe aqui cansou na maternidade? Uma mãe mais experiente, né? Cansou na maternidade? Teve momentos de exaustão, de cansaço? Pequenos. Depois cansa, mas muda o tipo de cansaço. Mental, preocupação, o leve trás, o busca, onde está, que hora chega, será que está bem? Será que está tomando boas decisões? Será que está me obedecendo longe de mim? São vários níveis e tipos de cansaço, não é mesmo? Eu nunca saberei o que é o cansaço de uma mãe, físico, biológico, emocional, nunca saberei o que o corpo de você sente, mas é fato que há outros tipos de cansaço com os quais lutar também. Cansaços mentais, emocionais e psicológicos, espirituais, que também drenam a nossa energia física, e também prejudicam o nosso corpo. Você pode estar cansada da pressão de não poder errar como mãe. Cansada de tentar ser perfeita. Poxa, veja aqui no Instagram as outras mães, como é que eu não consigo? Por que o meu filho é assim? Olha aqui. Nossa, fazendo tudo direitinho, repetindo, fazendo, andando, correndo, comendo, não jogando no chão, lá em casa é um caos. Minha noite é um caos. Por que comigo é assim? Cansada de querer mostrar como és boa mãe. Cansada de ouvir os outros falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Cansada da rotina. Cansada de não ter rotina. Cansada de pode isso, não pode aquilo, dá isso, depois de 2 anos, depois de 2 meses, 3 meses, ai errei, ai não vem, ai vai se afogar, ai não vai, ai meu Deus, estou cansado. Como é que eu faço? Cansado de medos, de receios, de desobediência, de filhos maiores. Cansado de clamar, de orar pelos seus filhos. Cansado de cansar. Nós cansamos. Isso não é apenas para mães. Isso se aplica ao casamento. Isso se aplica à paternidade. Isso se aplica nas amizades, nos relacionamentos. Isso se aplica ao seu trabalho, à liderança, ao seu líder, a ser liderado. Cansados. Olha o que o Espírito nos diz pela palavra de Deus no final da genealogia. Mateus dedica uma atenção aos números de gerações. Versículo 17. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui com vocês, que eu quero ir direto ao ponto. Eu vou me ater a recursos acadêmicos hoje. 14 gerações. São quantos ciclos de 14 aqui? Quantas vezes aparece a palavra 14?
Destaca aí na sua Bíblia, sublinha o 14, depois sublinha o outro 14, depois sublinha o outro 14. 3 ciclos de 14. Né? Se a gente dividir aqui por 7, vão dar 6 ciclos de 7. Né? 6 ciclos de 7 é a mesma coisa que 3 ciclos de 14? Sim, ok. 6 ciclos de 7. Igreja, eu não sou numerólogo, isso aqui não é cabalístico, tá? Não é oculto, é uma análise. Não é nada de mistério. É oculto para quem não enxerga pelo Espírito Santo. Mas talvez isso pode se romper hoje para a glória de Deus. Você pode ouvir e ver Deus falando com você. Então foram 6 ciclos de 7 gerações, o que faz de Jesus o início do 7º ciclo de 7. Certo? Na Bíblia, o número 7 é muito importante, porque, como relata em Gênesis, Deus descansou no 7º dia. Um dia de descanso num período de 7. Shavá. Descanso. Porém, o simbolismo do 7 no sábado vai mais além. Na lei mosaica, a cada 7 anos, o agricultor deveria deixar a terra sem cultivo, para que ela tivesse a oportunidade de se recuperar seus nutrientes, o que a terra vai oferecer. Hoje, isso é impossível. A gente explora até mesmo o intervalo do grão. Explora em cima, você não deixa a terra descansar até a veracruz você conhece isso. E aí, então, já tem que meter mais seu químico para poder produzir. Mas Deus instituiu, a cada 6 ciclos do 7º, a terra descansa. Em Levítico, capítulo 25, nós aprendemos sobre o ano do jubileu. Quem já ouviu falar do ano do jubileu? Quem já ouviu falar sobre isso? Que nada mais é do que o 50º ano de um período. Depois de 7 ciclos de 7, 7 vezes 7 é 49. Então vai começar o 50º ano, o ano do jubileu, é o 50. Por isso que as pessoas falam, jubilou no ministério, 50 anos de ministério, jubilou na vida, 50 anos de vida. Então é simbólico, né? Porque o ano judeu significa jubileu, judaico significa outra coisa. E no ano do jubileu instituído por Deus na lei mosaica, todos os escravos eram libertos. Depois de 49 anos, no ano 50, todos os escravos, tinha alguém que está pagando dívida com trabalho, se alguém deu escravo por uma dívida eterna ali, que não tinha como pagar, ia ser liberto. Todas as dívidas que não foram quitadas em 49 anos, né, minha casa, minha dívida quase, todas as dívidas que não foram quitadas ali eram perdoadas, mais um pouquinho podia ser perdoado com caixa. Não deu, eles botaram 42, nada, 300 e pouco, né? É verdade. Eu posso pedir jubileu na caixa, perdoa aí. No ano do jubileu, escravos libertos, dívidas perdoadas, a terra descansava da exaustão dos fardos. O jubileu era o ano do descanso final e supremo. Depois de 7 sabáticos, 7 setes, o descanso pleno. Agora quita tudo e começa do zero. O 7º sete representa esse período que antecede o descanso pleno, onde a dívida seria quitada a escravos livres e a terra renovada. Jesus inaugura o 7º ciclo de 7, apontando que o nascimento dele é esse período que antecede ao descanso pleno, a liberdade, onde os escravos serão livres, dívidas quitadas, a terra renovada, vidas renovadas. É simbólico, mas é real. Esse ciclo foi completado com a morte de Jesus, e com a ressurreição de Jesus nós temos o jubileu, aleluia! Pela fé na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, a obra dele, escravos são libertos do pecado, de vícios, a dívida é quitada. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui. O nosso perdão é concedido, a vida lavada, renovada como a terra, nós podemos entrar no descanso do Pai. Tá, mas o que isso tem a ver com o cansaço da minha vida? Com as minhas noites sem claro? O cansaço vai fazer parte da nossa vida. Nos lembra que a nossa natureza caída precisa de Deus, precisa de descanso, precisa de ajuda. Não somos super-homens e super-mulheres. Eu preciso do meu marido precisa de mim, eu preciso do meu cunhado, minha cunhada precisa de mim, minha irmã precisa de mim,
a minha igreja precisa de mim, eu preciso da minha igreja para descansar. E isso você tem em Jesus. O cansaço nos fere, expõe nossas feridas, expõe nossos trajetos. É na hora do cansaço que você solta aquelas palavras que estão lá dentro que você está tentando segurar. É no cansaço que você mostra mais quem você é. O nosso sofrimento aumenta em meio ao cansaço, porque a gente quer atender as expectativas do mundo. Nós queremos corresponder às expectativas dos blogueirinhos, Instagram e TikTok. Mas Jesus não coloca esse peso sobre você. Repita: Jesus não coloca esse peso em mim. Fala de novo. Jesus Ele não coloca esse peso em você. Ele te diz: venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Jesus te diz. O Espírito Santo está te dizendo, por meio da palavra de Deus, que o seu descanso só virá por meio de Jesus Cristo, por meio da fé na obra dele, por meio de um relacionamento com Jesus. O seu cansaço pode até parecer somente físico, mas você sabe que tem mais do que descansar além do corpo. Que uma noite de sono não vai resolver os seus problemas. Que 8, 10 horas de cama não vai resolver o cansaço da sua alma. Você precisa de mais descanso. E Jesus quer aliviar essa pressão. Jesus quer aliviar a tensão. Ele quer trazer cura e descanso à sua alma. Ele não oferece só descanso como um recurso. Ele oferece o que Ele é. Ele é o descanso. Ele pronuncia isso no seu nascimento e completa isso na sua obra na cruz. O que Cristo oferece, Ele é. Jesus é real. Sua obra é real. Quando eu digo obra, lembre, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Todos esses aspectos envolvem a obra de Jesus com a qual nós devemos crer. Não é crer que Ele existiu e viveu. Não é crer que Ele morreu numa cruz ou ressuscitou. É crer que Ele viveu uma vida justa. Morreu a morte injusta como substituto pelo meu pecado. E ressuscitou para que nele possamos ter novidade de vida, viver nova vida. Isso é crer na obra de Jesus. Ele, Jesus, e somente Ele pode nos purificar e nos colocar assentados na sua mesa, para que tenhamos satisfação e vida plena. Se você tem sido tocado pelo Espírito Santo hoje, se você crê em Jesus, ou está crendo em Jesus, nessas verdades, você pode começar a usufruir desse descanso. Mas como, Lucas? Na prática do descanso. Uma das maneiras é, em Jesus, você não precisa provar quem você é. Você não precisa querer conquistar e impressionar ninguém. Você não precisa mostrar que é uma super mãe, uma super profissional para receber aplausos do mundo. Seja quem você é com os limites que Jesus colocou em você, para que você busque a Ele nos seus limites. Os nossos limites são bons. Se não tivéssemos limites, não precisaríamos buscar a Deus. O meu limite me humilha e me leva ao Pai, ao Filho, aos irmãos. Não fomos criados para viver sozinhos. Por isso temos limites. Se você foi ou está sendo um fracasso, falido, problemático, algumas circunstâncias, tudo que você precisa é o amor e a graça de Deus. E você pode tê-los, apesar dos seus fracassos. Jesus vai te ajudando nisso. Você descansa nele, pois você não consegue atingir o padrão que o mundo te impõe, como mãe, como profissional, como marido, como você deve se apresentar. Em Jesus você descansa em quem Ele diz que você é, meu filho amado, escolhido, perdoado, em quem eu amo. Meu amor não muda. Meu amor por você não depende do que você faz por mim, depende de mim, do que eu fiz por você. É isso que Jesus te diz. Você foi chamado por Deus para viver as boas obras que Ele preparou para você, o bom propósito, em paz e alegria. Descanse nisso. Você não controla a história da vida dos seus filhos. Você não vai controlar a vida, a história dos seus filhos. Você não controla o mundo ao seu redor. Viver assim é cansativo demais e impossível também. Nós não temos esse controle.
sobre nossos filhos, ensine o caminho que deve andar. Ande no caminho, porque ele vai olhar para a sua vida e ensine o caminho. Não é somente pelo exemplo, não é somente pela palavra, é o exemplo e o ensino. O exemplo e o ensino. Ande no caminho, o caminho é Jesus. Ande com Jesus e ensine o caminho. Confie em Jesus. Creia, persevere na oração que Deus fará um milagre no seu lar, na sua vida, no seu filho. Não é você que vai converter o seu filho. Nossa esperança, irmãos e amigos, não é mero otimismo. Não é um pensamento positivo. É uma certeza de que o final já está escrito e seguro nas mãos do Rei e Autor desse universo. Essa é a minha segurança. Não sei a sua. A minha segurança é que meus filhos, Deus ama mais meus filhos do que eu. A minha vida está nas mãos deles. A minha vida está nas mãos do meu Rei. O meu futuro está nas mãos do meu Rei. Em submissão, e humildade e confiança, eu quero ir andando no caminho que Ele preparou para mim. Segure-se nisso. Não precisamos esconder o nosso currículo, as manchas do nosso currículo. Não precisa fingir que tem um currículo bom. Não precisa esconder o seu passado. Deixe Deus ser glorificado com isso. Quem você era, quem você é agora. Jesus quer ser o sempre transformador da sua vida. O mundo vai achar ruim, duvidoso, mas você está seguro e segura em Cristo Jesus. Se você está muito cansado emocionalmente, espiritualmente, sem energia, sem alegria real, sem paz, quem está tentando te tirar isso é o diabo. Seus pecados, a sua carne, esse sistema maligno do mundo, os inimigos da nossa vida, querem te drenar, te consumir. Não é isso que João 10,10 diz? O ladrão, Satanás, o diabo vem para roubar a sua alegria, a sua paz, o seu serviço, a sua dedicação, o seu amor. Ele quer roubar o seu tempo, te enchendo de penduricalhos na sua agenda. Ele quer roubar, quer matar o teu tempo, os teus filhos e destruir a sua família. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas eu, diz Jesus, eu vim para que tenham vida plena, vida que satisfaz. Começa aqui agora, irmãos, não é apenas na eternidade, começa a usufruir aqui agora, e nós seremos plenos e completos em Jesus, depois quando Ele voltar conosco, e essa é a nossa alegria, a nossa esperança firme. Ele voltará, aleluia. Ele vem para te dar vida que satisfaz, satisfação. Em Jesus, a sua maternidade será plena. Em Jesus, a sua paternidade será plena. Em Jesus, você será pleno. Isso nos dá força, paz, para lidarmos com fracassos, com provações, com tragédias. Jesus, o Rei do Jubileu, nos dará o descanso final e perfeito. Essa é a diferença. Estou concluindo. Obrigado pela paciência. Estou concluindo. Concentre-se mais um pouquinho. Dedique a sua atenção. Preste atenção. Essa é a diferença do Evangelho bíblico para outras religiões. Essa é a diferença do Evangelho de Cristo Jesus, revelado nas Escrituras, até mesmo para a religiosidade chamada cristã. Os fundadores das grandes religiões e pequenas e filosofias da religiosidade, de um jeito ou de outro, resumindo, o que eles vão te dizer é o seguinte: eu estou te mostrando o caminho para a espiritualidade plena, então faça isso, siga por aqui, faça isso, então você vai conseguir. De um jeito ou de outro, as religiões do mundo, todas as religiões, todas as filosofias vão dizer o que você tem que fazer, como você deve se comportar, para que então você receba algo ou tenha uma nova experiência ou algo, ou um mérito no final. Isso é um conselho. Ó, vou te dar um conselho. Faz isso, que aí tu vai viver bem. Isso é um conselho. O Evangelho não é um conselho. É uma notícia do que aconteceu. É um fato. É a boa notícia do que Cristo Jesus veio fazer. Jesus diz: eu estou aqui para lhe mostrar o caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu estou aqui. Sem mim você não consegue. Não há lista de regras que você vai fazer para conseguir ser pleno sem a minha obra, a minha vida. Você pode usufruir de paz e nova vida a partir de mim. Essa é a diferença. Não é o que você tem que fazer, é o que Jesus fez por você, para que você creia nele e tenha vida plena e seja transformado de dentro para fora em alegria e gratidão. Você vai buscar, amar e obedecer a esse rei. Essa é a diferença de religião para evangelho. Essa é a diferença. De não se preocupar com o passado do seu currículo e confiar no que Jesus está fazendo agora. Uma palavra que eu ouvi bastante essa semana. Não importa o tanto de mal que você fez, o quanto mal você fez até aqui, o quão ruim você foi, tanto quanto como você vai agir a partir de agora. Não interessa o que aconteceu, tanto quanto o que vai acontecer a partir de agora. Como você vai responder a isso? Como você vai reagir a isso? Jesus está escrevendo a história. E a tua história. Você ama seus filhos, mães. Vocês amam seus filhos, não tenho dúvida. Mas Deus ama mais. E a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho não é dar boa educação, não é dar o melhor colégio, não é dar as melhores roupas, não é dar idiomas, esportes, poupança, herança, brinquedos. Não é isso. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho, pode vir cá, vamos encerrar, vamos contar. A melhor coisa, mãe, que você pode fazer pelo seu filho, aquilo que você pode fazer para ser a melhor mãe do mundo. Você recebe um cartaz do seu filho, uma xícara, escrito a melhor mãe do mundo, uma camiseta. Sabe que de fato você é? Você sabe que não é. Você sabe que fala. Você sabe que peca com seus filhos. Sabe que tem pecados e problemas a resolver na sua família. Mas a melhor coisa que você, mãe, pai, pode fazer para ser a melhor mãe do mundo é crer no Evangelho e amar a Jesus. Amar a Cristo Jesus. Usufrua de Jesus. Descanse em Jesus. E encontre nele a sabedoria para amar os seus filhos com o amor de Deus e não com a forma que o mundo te ensina. Creia nisso, busque isso, usufrua disso. Se você não buscar a Jesus, buscar a Deus em primeiro lugar, todos os dias.